Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela Torres, sem rodeios, e hoje vamos começar colocando tudo no seu devido lugar antes de entrar na treta política do dia. No vídeo anterior, circulou a informação de que o Ratinho teria barrado a participação do Flávio Bolsonaro no programa dele. Essa versão apareceu em alguns portais, mas acabou sendo desmentida pelo próprio Flávio em uma entrevista com o Léo Dias. Na prática, ele não só esteve presente, como aproveitou muito bem o espaço, mostrou segurança diante das perguntas e reforçou a imagem de presidenciável que começa a ganhar corpo para 2026. Como não posso exibir as imagens por causa de direitos autorais, vou destacar o essencial do que ele disse. Em um dos pontos mais fortes da conversa, Flávio lembrou que juiz não pode jogar de um lado só do campo, mandando um recado direto ao comportamento de ministros que, segundo ele, passaram da linha da imparcialidade. Também resgatou os valores morais e conservadores defendidos pela família Bolsonaro, falando em firmeza contra o crime, defesa da família e respeito à liberdade de quem pensa diferente. Além disso, ele voltou a citar o chamado método Bukele na segurança pública, elogiando a forma como El Salvador enfrentou o crime organizado com retomada de território, construção de presídios e cumprimento rigoroso de pena. Esse discurso conversa exatamente com o sentimento de boa parte da população que se sente abandonada diante da violência do dia a dia e quer ver alguém propondo algo mais duro e objetivo. E por que tudo isso incomoda tanto? Porque enquanto Flávio fala para o grande público em programas populares, a Globo News tenta enquadrar a nova pesquisa Quaest como apenas largada boa, mesmo mostrando que ele supera outros nomes da direita e ameaça a zona de conforto do Lula. A mesma notícia aparece em todo lugar, mas aqui a leitura é outra. Se esses números se confirmarem, a pergunta deixa de ser se Flávio merece estar no jogo e passa a ser como o sistema vai reagir a ele. Mesma notícia dos outros, mas de um jeito só nosso. Dá o play e vem acompanhar. Estamos de volta e agora com dados exclusivos, inéditos da Pesquisa Quest, nova rodada da Pesquisa Quest, agora testando Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Ele lançou a sua candidatura, alçado pelo pai, Jair Bolsonaro, e agora a Quest testou Flávio Bolsonaro em diferentes cenários. A gente vai mostrar aqui para vocês, começando pelo cenário de primeiro turno. Então, vocês estão vendo aqui, no cenário 1, o presidente Lula aparece com 39%, Flávio Bolsonaro com 23%, Ratinho Júnior com 13%. Então, nesse cenário 1, o candidato testado aqui da direita, além de Flávio Bolsonaro, é Ratinho Júnior. Então, 39%, Lula, 23% Flávio, Ratinho Júnior, 13%. Cenário 2, Lula, 41%, Flávio Bolsonaro, 23%, aqui testado com Tarcísio de Freitas, 10%, cenário 2. Cenário 3, Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 26% e Romeu Zema, 6%. Cenário 4, Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 27% e Ronaldo Caiado, 4%. O que a gente pode dizer? Aí tem outros cenários ali. Esses são os candidatos que estão se colocando, declarados, né? Alguns declarados, outros colocados, pré-candidatos à presidência da República, como candidatos da direita. O que a gente pode dizer, com base nessa tela aqui que a gente está vendo, é que em todos os cenários testados dessa nova rodada da Quest, Flávio Bolsonaro pontua muito melhor do que os candidatos Ratinho, Tarcísio e Romeu Zema. A largada de Flávio Bolsonaro já era esperada, sempre foi esperada que fosse uma largada boa, porque ele está carregando o sobrenome da família Bolsonaro. Então, eleição não é conta de largada, é conta de chegada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o segundo turno. Mas, na largada, sai melhor do que muito todos os outros candidatos de direita. Lula é um produto vencido. Acabou. O Lula é um cara analógico, é um cara que ninguém aguenta mais, é um cara que está rancoroso, com ódio no coração, que usa a máquina pública para perseguir os outros. Isso tem que acabar. Mas é impressionante a maneira como ele lida bem, né? Ele circula bem, o Lula. Ele mente com veemência e muita gente acredita, né? Mas ele circula bem.
Ele paga bem ponto de também, né? vista Ele ponderado. paga bem também uma parte aí que, né? Não, mas ele está falando circula bem onde? Porque, Aqui assim, ou fora do Brasil? Não, tô falando aqui no Brasil. Porque fora também ele é bem recebido. Sim. Ah, sim, mas- ele é bem recebido. nas ditaduras da Venezuela, lá nos terroristas do Não, Hamas. mas, Corte rápido. Ele é super bem recebido. Ele manda o Alckmin pra posse do ditador lá na Arábia Saudita. Bom, Enfim, ele quer abraçar o companheiro Maduro aqui no Brasil pra fugir. Sendo o padrão Bukele pra segurança pública aqui no Brasil, pra deixar bem claro. qual é o patrão? O padrão Bukele é El Salvador. Os caras era um país mais violento do mundo. Eles tinham, sim, essa taxa de homicídios era de 138 por grupo de 100 mil habitantes. Eles passaram pra 1,4 agora, quando eu estive lá há um mês. Como é que eles fizeram, Léo? É o retorno, é a retomada de território. Como precisa acontecer no Brasil hoje em dia. Porque hoje em dia o traficante não vive mais só de vender cocaína e maconha e essas coisas, não. O traficante começou a adotar a prática de explorar o trabalhador. Então, ele assim, como acontece lá no Ceará, os caras expulsaram todo mundo de um bairro para o bairro ser deles. Ou então eles ficam ali mantendo os trabalhadores, as pessoas honestas, tomando dinheiro de aluguel. Sabe, Léo, para você ter sua barra quente, cachorro quente para vender aqui na comunidade, vai ter que pagar R$50 por semana. Para você manter o seu barzinho aberto, você vai ter que pagar tanto por semana. O gás que você vai usar vai ser o gás que eu vou te vender, que é um gás mais caro. Então a gente tem que libertar essas pessoas. E como é que foi em El Salvador? Eles começaram, o primeiro território que eles recuperaram foi a cadeia. Hoje o Estado não tem nem a cadeia, cara. Que era para ser um território sem questionamento. Não pode falar no celular, tem um regime aqui que é rigoroso, passaram por um processo isento, foram condenados. Vamos cumprir aqui vocês vão ter os seus direitos, mas vocês vão ser presos, vocês vão pagar a pena integralmente a que vocês foram condenados. A partir daí, a gente precisa no Brasil hoje construir muito presídio. Precisa de uma construção gigantesca de presídio, por quê? Porque tem mais de 600 mil mandados de prisão em aberto hoje no Brasil. Pessoas que estão por aí, andando pelas ruas, continuam cometendo os crimes, assaltando você na rua, te roubando no sinal de trânsito, matando um ciclista por causa do celular, matando uma mulher por causa da bolsa dela. Essas pessoas estão soltas, muitas delas com mandado de prisão em aberto. Tem que construir presídio, sim, tem que ter vaga para as pessoas ficarem presas. E a partir daí, com a nossa legislação mais rigorosa também, manter essas pessoas mais tempo longe do convívio social, principalmente essas mais violentas. Quero começar essa segunda parte trazendo uma fala que gerou muita discussão entre os próprios apoiadores da direita. O pastor Silas Malafaia defendeu publicamente que o candidato ideal para enfrentar Lula em 2026 seria Tarcísio de Freitas. Respeitando a trajetória dele, é uma posição que precisa ser debatida com calma, porque hoje a base bolsonarista está enxergando em Flávio o nome que mais cresce nas pesquisas e incorpora o legado do pai. Na prática, quando uma liderança com tanta influência entre evangélicos dá preferência a outro projeto, isso causa ruído e pode passar a mensagem de divisão justamente no momento em que a direita mais precisa mostrar unidade. Por isso, a expectativa de muita gente, e a minha também, é que esse discurso seja reavaliado à medida que os números consolidem Flávio como principal alternativa ao PT. Não se trata de desrespeitar Tarcísio, mas de entender que a eleição se vence com leitura correta de cenário e com o mínimo de vaidade possível. Logo em seguida, entra a cena do SBT. O apresentador tenta salvar a imagem da emissora diante das críticas recebidas por dar palco a Alexandre de Moraes, reforçando o discurso de que o canal é equilibrado e comprometido apenas com os fatos. Só que, quando o deputado Nicolas Ferreira responde, ele vocaliza exatamente o incômodo de milhões de brasileiros. Não é o problema receber autoridades, é transformar uma figura que concentra tanto poder e tanta polêmica em protagonista de um evento que deveria representar pluralidade. Essa troca expõe um ponto cego da mídia tradicional que diz buscar imparcialidade, mas se choca quando alguém de direita cobra o mesmo padrão para os dois lados. Segura essa, bora para a continuação. Percepção, uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestino. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente.
É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que o Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Em relação ao primeiro trecho da sua fala aqui, eu compreendo o seu posicionamento, compreendo o posicionamento de vários telespectadores e fãs do SBT, mas eu gostaria de ressaltar um ponto aqui. Foram enviados convites para várias autoridades, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele representou, portanto, o Supremo Tribunal Federal, ele compareceu representando o Supremo Tribunal Federal. Mas várias autoridades foram convidadas para participar do evento aqui no SBT. Um ponto que eu posso destacar para o senhor é que o SBT tem um compromisso com os fatos, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso em fazer o jornalismo equilibrado. É tanto que a gente está conversando agora sobre esse assunto aqui abertamente, sem nenhum problema, né? Dando uma satisfação também aos telespectadores, né? Fique à vontade, portanto, para poder o senhor opinar, para o senhor dar suas opiniões. A nossa questão aqui é trazer os dois lados, né? O ministro Alexandre de Moraes estava como vice, portanto, presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele compareceu aqui ao evento do SBT, né? Mas, mais uma vez, eu reitero, o nosso compromisso é com um jornalismo de qualidade. Um jornalismo que compreenda a situação do nosso país. O nosso país está dividido, está polarizado, a gente consegue identificar isso, eu consigo identificar isso. Eu sempre prezei na minha carreira como jornalista, o senhor me conhece há um bom tempo, né? Lá atrás até, pelo respeito dos dois lados. A gente entende o posicionamento de um lado, entende o posicionamento do outro lado, mas eu garanto ao senhor, o SBT News, portanto, tem o compromisso com a informação, com os fatos. O nosso compromisso é com a qualidade da informação. Eu, por exemplo, aqui, eu vou citar os fatos para todos que estão em casa, os principais fatos do dia, né? E faço questão de não dar minha opinião, porque a gente entende que os nossos comentaristas, um comentarista com uma visão vai dar a sua opinião, e o outro comentarista com uma visão diferente vai dar outra opinião. E aí sim, quem está em casa, quem acompanha o SBT News, vai tirar a própria conclusão. Então a gente preza por isso, um jornalismo equilibrado. Lembrando que o presidente, o Edson Fachin, não compareceu ao evento do SBT News. E, portanto, quem compareceu foi o ministro Alexandre de Moraes. Leandro, mais uma vez, muito boa noite SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, como também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, né, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover. Eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, né, de um menino da favela que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves,
né, o show do milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Em 2025, aqui na América do Sul, a gente vê nas eleições que teve uma clara preponderância da direita, né? Teve o Cast agora no Chile, com um discurso bastante duro. Você teve na Bolívia, você teve no começo do ano o Equador, você teve vitória do Milei nas eleições legislativas argentinas, que teve em todos esses países políticos de direita, sim, ganhando, em alguns casos, ganhando com uma boa vantagem, né? E os temas que têm surgido no continente também têm sido similares, né? Que são violência, economia e imigração. Claro, aqui no Brasil esse tema da imigração talvez não seja tão forte, porque Chile, por exemplo, recebe muitas pessoas, seja da Bolívia, seja da Venezuela, então o tema acaba falando mais alto. No Brasil não tanto, mas economia e violência e criminalidade são temas muito fortes aqui no nosso Brasil também, né? E fica a pergunta, será que esses ventos de direita soprarão aqui ou não? O Brasil muitas vezes não necessariamente segue, né, o que o resto do continente faz. Tem exceções também, vamos lembrar que no Uruguai ganhou o candidato da esquerda, mas na maior parte do nosso continente, se alguns anos atrás a gente olhasse um mapa, a gente veria que tinha uma preponderância de países governados pela esquerda, né? E agora isso está mudando, né? A gente vê Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia. O mapa agora é bastante dividido e ano que vem, é claro, teremos eleições no Brasil, na Colômbia, mas o mapa pode se transformar ainda mais. Só para terminar, o Milei hoje postou de uma forma bem provocativa esse mapa nos posts dele na rede social. Só que em vez de pegar duas cores para falar de direita e esquerda, ele botou os países da direita, ele botou com cidades desenvolvidas, prédios altos, limpeza. Os países da esquerda, ele colocou com um grande favela crescendo. Esse é o uso ideológico dessa disputa política, né? Mas uma coisa é clara, esses temas que estão falando alto no nosso continente tendem a favorecer mais a direita. Esse é o momento em que o tabuleiro político começa a mudar de patamar e a direita precisa decidir se quer vencer ou apenas fazer barulho. A possível movimentação do Centrão em direção ao nome de Flávio Bolsonaro não é detalhe. É sinal de que até quem sempre esteve colado no poder está enxergando nele um candidato viável, com chances reais em 2026. Quando se olha para a base conservadora, dá para perceber um recado muito claro. A paciência com a ambiguidade já está se esgotando. Enquanto Flávio assume a pré-campanha, enfrenta a imprensa, aparece em pesquisa e fala de segurança pública com propostas concretas, parte dos eleitores começa a cobrar uma definição mais firme de Tarcísio de Freitas. Se esse desconforto continuar crescendo, o desgaste não fica só no plano nacional. Pode respingar diretamente na imagem dele em São Paulo, onde muita gente já questiona se o governador está disposto a ir até o fim, junto com o projeto bolsonarista, ou se vai jogar no meio do caminho. Flávio, por outro lado, reúne 3 ingredientes que preocupam o sistema. Carrega o capital político do pai, se comunica bem com o eleitor comum e tem flexibilidade para conversar com setores de centro sem trair as pautas de direita. Isso explica por que pesquisas começam a colocá-lo à frente de outros nomes do campo conservador e por que a própria grande mídia já não consegue ignorar sua presença. Ignorar esse movimento agora seria repetir o erro de outras eleições, quando a direita se fragmentou e deixou o caminho livre para o PT. Por isso, a pergunta que fica neste final de vídeo é direta. Até quando figuras como Tarcísio, Nicolas e o próprio Malafaia vão tratar a candidatura de Flávio como hipótese e não como fato político? Unidade não significa apagar diferenças, mas reconhecer qual nome tem as melhores condições de enfrentar o projeto de poder da esquerda e, a partir daí, somar forças em vez de alimentar rivalidades que só ajudam o outro lado. Se o Centrão já está farejando esse potencial,
faz ainda menos sentido a base demorar para se alinhar. Agora quero ouvir você, sem rodeios. Flávio, é hoje o nome certo para liderar a direita em 2026? Ou você ainda acredita que outro candidato teria mais força? Tarcísio deveria declarar apoio já? Esperar mais ou manter o próprio projeto? E qual deve ser o papel de lideranças como Nicolas e Malafaia nesse processo? Articuladores de unidade ou focos de divisão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate não é meu, é nosso. Esse é o momento em que o tabuleiro político começa a mudar de patamar e a direita precisa decidir se quer vencer ou apenas fazer barulho. A possível movimentação do Centrão em direção ao nome de Flávio Bolsonaro não é detalhe. É sinal de que até quem sempre esteve colado no poder está enxergando nele um candidato viável, com chances reais em 2026. Quando se olha para a base conservadora, dá para perceber um recado muito claro. A paciência com a ambiguidade já está se esgotando. Enquanto Flávio assume a pré-campanha, enfrenta a imprensa, aparece em pesquisa e fala de segurança pública com propostas concretas, parte dos eleitores começa a cobrar uma definição mais firme de Tarcísio de Freitas. Se esse desconforto continuar crescendo, o desgaste não fica só no plano nacional. Pode respingar diretamente na imagem dele em São Paulo, onde muita gente já questiona se o governador está disposto a ir até o fim, junto com o projeto bolsonarista, ou se vai jogar no meio do caminho. Flávio, por outro lado, reúne 3 ingredientes que preocupam o sistema. Carrega o capital político do pai, se comunica bem com o eleitor comum e tem flexibilidade para conversar com setores de centro sem trair as pautas de direita. Isso explica por que pesquisas começam a colocá-lo à frente de outros nomes do campo conservador e por que a própria grande mídia já não consegue ignorar sua presença. Ignorar esse movimento agora seria repetir o erro de outras eleições, quando a direita se fragmentou e deixou o caminho livre para o PT. Por isso, a pergunta que fica neste final de vídeo é direta: até quando figuras como Tarcísio, Nicolas e o próprio Malafaia vão tratar a candidatura de Flávio como hipótese e não como fato político? Unidade não significa apagar diferenças, mas reconhecer qual nome tem as melhores condições de enfrentar o projeto de poder da esquerda e, a partir daí, somar forças em vez de alimentar rivalidades que só ajudam o outro lado. Se o Centrão já está farejando esse potencial, faz ainda menos sentido a base demorar para se alinhar. Agora quero ouvir você, sem rodeios. Flávio, é hoje o nome certo para liderar a direita em 2026? Ou você ainda acredita que outro candidato teria mais força? Tarcísio deveria declarar apoio já? Esperar mais ou manter o próprio projeto? E qual deve ser o papel de lideranças como Nicolas e Malafaia nesse processo? Articuladores de unidade ou focos de divisão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate não é meu, é nosso.